continuidade, então, ao assunto da nossa última aula, pessoal, hoje a gente vai tratar de avaliações a pasto, né? Então, a gente falou de teste de performance em confinamentos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teste de performance a pasto, e, na verdade, o sentido, o intuito é o mesmo, né? Então, avaliar as características de um determinado animal, de um determinado reprodutor, matriz, enfim, né? Independente da categoria, quanto ao seu desempenho, né? Então, o seu peso ao nascimento, né? No caso de gado de corte, o seu peso de desmama, o peso na terminação, e assim sucessivamente, e também, né? As avaliações simultâneas, né? A este teste, tá? Então, eu separei aqui para vocês se situarem nesse tocante aí de avaliação de performance ou teste de performance a pasto, tá? Um webinar que, na verdade, foi um vídeo super explicativo, né, de teste de novilhas criadas em sistemas de integração. Então, ele o responsável, né, o palestrante desse webinar foi o Dr. Cláudio Magno Bosco, da Embrapa, e ele é especialista nessa parte, né, então ele desmembra ali todas as avaliações que devem ser feitas, né, que foram feitas nesse programa que eles fizeram para avaliar novilhas, sendo criados em sistema de integração de lavoura, né, pecuária. Então, é um vídeo de 1 hora, mais ou menos. Eu quero deixar aí, né, a deixa, né, para vocês, quando tiverem um minutinho, né, assistirem esse webinar, que é bem legal, bem bacana, mostra todo o passo a passo aí do sistema de avaliação. E depois esse videozinho aqui, né, que é um vídeo referente ao primeiro teste de performance que foi feito a pasto no Brasil, que foi para a raça Senepol, tá? Então, historicamente, isso aqui foi um marco para a gente, tá? Então, eles estudaram aí algumas variáveis desses animais da raça Senepol, né? Também aqui é um videozinho de 4 minutos, né? Acho que dá até para a gente assisti-lo aqui. E aqui, né, ainda a gente pode falar um pouquinho de quais são as características que a gente tem que considerar numa avaliação a pasto, né, em comparação com uma avaliação por confinamento. Como a gente falou no confinamento, até em função do tipo de manejo, que é um manejo mais intensivo, né, então é colocado alimento para os animais no coxo diariamente, a gente tem condições de estimar consumo alimentar, mostrei para vocês toda aquela questão dos coxos automáticos, né, então, para fazer esse tipo de avaliação a pasto, isso já torna um pouquinho mais complicado, né? Então, os animais estão no regime de alimentação livre, né? Então, estão consumindo a maior parte da matéria seca que eles consomem é o pasto. Então, já fica um pouquinho mais difícil a gente mensurar consumo. Ah, professora, mas é possível? Sim, é possível, né? A gente pode utilizar algumas técnicas aí com marcadores, então, a aplicação de alguns marcadores, né, nesses indivíduos, né, e colhendo fezes, a gente consegue estimar qual foi o consumo diário desses indivíduos, né, numa estimativa. Mas isso acaba tornando o processo um pouco mais caro, moroso, né, além disso. Então, o que a gente normalmente tem que considerar nas avaliações a pasto em massa, né? Considerar apenas as características de alto valor econômico. Então, basicamente, a gente vai considerar peso e morfologia, tá? Peso, que a gente vai fazer, então, a estimativa do ganho médio diário desses animais, e um pouco da morfologia, tá? Bom, uma parte interessante, né, que a gente precisa pensar nas nossas avaliações a pasto, é selecionar e manter as condições de criação daquela linhagem, daquele animal que está em avaliação, muito similares, né? Então, se a gente está fazendo uma avaliação de um animal, a gente tem que lembrar aqui de um reprodutor, de um futuro reprodutor, por exemplo, o teste de performance dele, a gente tem que lembrar que para a gente fazer o teste de progênie, né, as suas filhas ou seus filhos, eles têm que ser criados num ambiente muito semelhante, tá? Muito similar, certo? Ainda, né? Uma coisa que é importante também é a gente classificar a importância dos valores que a gente vai medir, né, nessa avaliação a pasto. Tá? Então, por exemplo, o que é mais importante, o consumo ou o peso? Né? O peso, então é isso que a gente vai medir no pasto. Né? O ganho médio diário, depois o peso. Qual peso é mais importante? O peso ao nascimento, o peso à desmama, eu preciso de todo para calcular o ganho médio diário.
Então, a gente precisa entender de algumas variáveis, né, para conseguir elencá-las, né, classificá-las aí de acordo com o seu grau de importância. Um outro ponto, né, que também é muito importante, pessoal, é a gente considerar, que acho que até está em alguns slides adiante, mas é considerar quais tipos, né, de tecidos que a gente tem em maior quantidade naquele indivíduo. Então, fazer uma avaliação da carcaça desses indivíduos, né, por ultrassonografia, para ver acabamento de gordura, enfim, certo? Essas características. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que isso é inerente, né, ao pasto, na verdade serve tanto para o pasto quanto ao confinamento, tá? Na avaliação no confinamento, que a gente entender que existem fatores ambientais que causam variação no peso e também no ganho de peso desses animais, tá? Então, nem todo ano é igual, né? A gente sabe aí que em alguns anos a gente tem uma densidade pluviométrica maior que em outros. O mês de nascimento também influencia, eu coloquei esse gráfico aqui para justamente ilustrar para vocês, né? Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente a taxa de acúmulo, ou seja, quilos de matéria seca de forragem por hectare por dia, né, de acordo com os meses do ano, tá? Então, o que a gente observa aqui, né? Que nos meses lá de dezembro, novembro, comecinho de novembro já começa a elevar, janeiro e fevereiro a gente tem uma alta taxa de acúmulo, né? Ou seja, a gente tem um estoque alto de forragem, de matéria seca para o consumo dos animais. Só que depois, né, à medida que vai avançando aí fevereiro, março, a gente começa a entrar na nossa estação de seca e aí a pastagem começa a diminuir, né, a matéria seca, tem menor massa, né? Porque a gente tem uma menor taxa de acúmulo, menor crescimento das folhas, enfim, tá? Então, isso influencia, tá? Óbvio que aqui o ganho de peso dos animais vai ser superior do que aqui. Então, para a gente comparar grupos, o interessante é avaliar sempre na mesma época, tá? A idade da vaca, né, da genitora, daquele indivíduo que a gente está avaliando, nós já comentamos que influencia, haja vista a produção de leite, que varia para animais mais jovens e animais mais velhos. Então, isso pode influenciar no peso ao nascimento, no peso a desmame do indivíduo e, consequentemente, né, nas demais variáveis ao longo da vida dele, né, como alguns de vocês talvez podem ter visto lá na palestra do Dr. Rodrigo Marques, durante a nossa semana acadêmica, né, então o ganho, né, o acúmulo de musculatura, o acúmulo de gordura, né, enfim, a musculatura de forma geral do indivíduo, ela começa a ser programada ainda quando ele está quando a vaca está gestante, né, quando o indivíduo ainda está sendo formado, tá? O sexo, né, fêmeas e machos também tem acúmulo diferente, né, de deposição tecidual diferente. E aqui, né, um exemplozinho do que seria uma prova de ganho de peso a pasto, tá? Então, isso aqui é um modelinho da BCZ, né, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Então, normalmente eles fazem avaliação preferencialmente de animais do sexo masculino, tá? Que é o grande foco aí de abate. Portadores de RGN, de registro, tá? Tem uma idade aí de 7 a 10 meses, entre 7 a 10 meses. E para que essa prova, né, seja oficializada, a gente precisa que haja no mínimo 20 animais participando dessa prova, até para critério de comparação, né? E independente do número de criadores, tá? Então, se a gente fizer uma prova coletiva de vários criadores, pode ser um animal de cada criador, 3 criadores, enfim, tá? 4 animais por raça, no mínimo, se a gente for comparar raça, tá? A alimentação tem que ser como base a própria forragem, ter como base, né? Pode ocorrer suplementação, não, mas esse produtor, esse criador, ele suplementa na seca, não tem problema. Mas a base da alimentação tem que ser a forragem, tá? No finalzinho, são emitidos alguns relatórios com os resultados finais dessa prova, né, as avaliações, e aí lá vai ter o desempenho dos animais e a sua classificação em comparação aos outros, tá? Então, essa classificação ela é definida basicamente, né, ponderando aí os valores de ganho médio diário, GMD, do peso calculado aos 550 dias, e do Epimuras, que a gente já vai entender o que é nos slides próximos aqui. Então, o índice da prova de ganho de peso é 40% do índice de GMD, que é o ganho médio diário, mais 40% do índice de peso calculado aos 550 dias, mais 20% do Epimuras, tá? Então, faz essa somatória e aí cada animal ganha um índice de prova e com esse índice de prova ele recebe uma classificação, tá? Então, o que é o Epimuras, pessoal?
E de estrutura, P de precocidade, M de musculosidade, U de umbigo, né? A inclinação ali, né? A angulação do umbigo do animal, a distância do chão. E de características raciais, A de aprumos, S de características sexuais. Daqui vocês ignorem. E aí aqui, né, eu deixei também para vocês dois exemplozinhos de como é que são feitas essas avaliações. Esse primeiro aqui é bem breve, é uma avaliação a campo mesmo, tá? De um pesquisador. E aqui é um outro webinar também muito bacana que fala sobre essa avaliação de apimoras e como ela entra no cálculo do índice de prova de ganho de peso da ABCZ, certo? Aí aqui um exemplo, né, como exemplo de novo aqui, só para vocês entenderem como que é feito, o que é considerado, né? Então aqui, ó, ganho em peso vivo ou ganho de peso diário, né, dado aqui em função dessa lista aqui. Então, quem são os animais que ganharam mais rápido, né? São esses daqui, tá? Quem são os animais que ganharam mais devagar, os de baixo, tá? Então, são classificados como animais de estrutura pequena, estrutura média e estrutura grande, tá, pessoal? E aí, aqui, ó, cada uma dessas partes aqui nesses animais significa um tipo de tecido que foi acumulado, tá? Só para vocês compreenderem. E aí, como é que funciona isso com relação a custo? A gente viu isso lá no teste de progênio, mostrei para vocês, não poderia ser diferente aqui, tá? Então, para a gente oficializar, né, uma prova de ganho de peso, a gente precisa pagar uma taxa de R$ 48, né? Vai iniciar uma prova. Existe um pagamento de diária para o técnico que vai ser o responsável de meio salário mínimo. A refeição desse técnico, né? Ele vai viajar para avaliar os animais nas fazendas. Com isso também gera um custo aí de quilometragem, que é 35% do valor do combustível, tá? Gasolina aqui, mas é combustível. Hotel, se for necessário, tá? Animais inscritos, a gente paga 9,81 por animal, se for uma prova coletiva. Se for uma prova individual, vai pagar 2,72 por animal. Certificados, cada animal que termina o teste, se eu quiser que seja emitido um certificado, eu vou pagar uma taxinha de 2,50, certo? Por animal. E, pessoal, era isso, né, que eu tinha para finalizar com vocês. Ficou realmente bem pouquinha coisa. Desejo que vocês tenham aí um bom feriado, restinho de feriado, né? Na verdade, pra gente não é, que em Fernandópolis não é feriado, né? Por isso que eu deixei esse último assuntinho. Mas eu procurei ser bem breve aqui. E era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Só vocês me chamarem. Um abraço e até a próxima. Estudem para a prova, galera. Sexta-feira que vem a gente se encontra. Até mais.